Olá, está começando mais uma edição do Mundi Repórter. Hoje nós vamos falar sobre a adoção. A adoção no Brasil foi reformulada pela nova Lei de Adoção, sancionada em 3 de agosto de 2009 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicada no Diário Oficial da União no dia seguinte e que entrou efetivamente em vigor 90 dias depois. Entre as ações mais relevantes provocadas pela nona lei está a criação do Cadastro Nacional de Adoção, o qual reúne os dados das pessoas que querem adotar e das crianças e adolescentes aptos à adoção, de modo a impedir a adoção direta, em que o interessado já comparece no juizado da infância e da juventude com a pessoa que quer adotar. Também ficou estabelecido a realização de uma preparação prévia, com o objetivo de esclarecer sobre o significado de uma adoção e promover a adoção de pessoas que não são normalmente preferidas, mais velhas, com problemas de saúde, indígenas, negras, pardas e amarelas. A nova lei traz também o conceito de família extensa ou ampliada, pelo qual se deve esgotar as tentativas de a criança ou adolescente ser adotado por parentes próximos, com os quais o mesmo convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Assim, por exemplo, tios, primos e cunhados têm prioridade na adoção. Ficou estabelecida ainda a idade mínima de 18 anos para adotar, independente do estado civil, casado, solteiro, viúvo e etc. O conteúdo, em se tratando de adoção conjunta por casal, é necessário que ambos sejam casados ou mantenham união estável. Ficou definido ainda que a adoção dependerá da concordância em audiência do adotado se este possuir mais de 12 anos. Irmãos não mais poderão ser separados, devendo ser adotados pela mesma família. Uma das polêmicas ficou por conta da adoção conjunta por união homoafetiva entre pessoas do mesmo sexo, que foi vedada pela lei. Contudo, o Poder Judiciário já se decidiu em contrário em caso de união homoafetiva estável. Já a gestante que queira entregar seu filho à adoção terá assistência psicológica e jurídica do Estado, devendo ser encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. A lei estabelece também, como medida protetiva, a figura do acolhimento familiar, ao qual a criança ou o adolescente é encaminhado para os cuidados de uma família acolhedora que cuidará dele de forma provisória. A lei determina ainda que crianças e adolescentes que vivam em abrigos, espécies de acolhimento institucional, terão sua situação revalidada de 6 em 6 meses, tendo como prazo de permanência máxima do abrigo de 2 anos, salvo exceções. No caso de adoção internacional, aquela na qual a pessoa, o casal adotante, é residente ou domiciliado fora do Brasil, esta só ocorrerá se não houver, em primeiro lugar, alguém da chamada família extensa habilitado para adotar. Ou, em segundo, forem esgotadas as possibilidades de colocação em família substituta brasileira. Por fim, os brasileiros que vivem no exterior ainda têm preferência aos estrangeiros. Segundo dados oficiais, o total de pretendentes à adoção que só aceitavam crianças e jovens da cor branca eram 49% 5 anos atrás. 3 anos depois, essa porcentagem caiu para 36%. A pesquisa foi realizada pela comissão responsável pelas adoções no estado de São Paulo. A mesma pesquisa mostrou que aqueles que colocam a cor como indiferente compõem 32% do total. Antes eram 21%. Essas informações apontam uma queda do preconceito com relação à cor na questão de adoção. Os dados compilados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo revelam ainda
que os pretendentes estão mais conscientes em relação à realidade de abrigos no país. Isso porque em 2005, quase a metade dos pais, 44%, só desejava recém-nascidos ou crianças até 1 ano de idade, fato que dificultava a possibilidade de uma aproximação. Atualmente, são 27% os que fazem questão de a criança ter até 12 meses de vida. O restante aceita filhos acima de 2 anos. Segundo o Cadastro Nacional de Adoção, que foi criado em 2008 e permite adoções interestaduais com mais facilidade, em todo o país há cerca de 4.000 crianças aptas à adoção. 85% delas têm entre 5 e 18 anos. O Mundo Repórter de hoje está tratando sobre a adoção de diferentes tipos. A reportagem do Mundo Repórter foi ao Rio de Janeiro e conversou com a doutora Silvana do Monte Moreira, advogada que é uma das maiores especialistas em adoção do país. Ela falou sobre como os interessados em adotar um jovem ou uma criança devem proceder, dos direitos e deveres de que adota no Brasil, dos trâmites que devem ser seguidos para a adoção e de sua própria experiência. Esse pedido de habilitação, ele deve ser instruído com os documentos que a nova lei de adoção, que é uma lei que entrou em vigor a partir de 3 de novembro de 2009, determina. Inclusive, temos um artigo só sobre documentos que falam sobre a habilitação. Então, ela tem que fazer esse requerimento com a qualificação completa, né? Brasileiro, casado, a profissão, carteira de identidade, cópia autenticada da carteira de identidade, do CPF, se for casado, a certidão de casamento. Se viver em união estável com declaratória de união estável, também juntar uma cópia autenticada dessa declaratória, a comprovante de rendas, atestado de sanidade física e mental emitida por um médico com carimbozinho do CRM, uma declaração de bons antecedentes, são 2 declarações na realidade que são assinadas e com a firma reconhecida de quem está assinando, certidões cíveis, certidões criminais. Então, juntando tudo isso, você dá entrada no requerimento de habilitação. Posteriormente, a vara vai indicar para você, geralmente, cursos, sessões, palestras de 3 dias e incentivar a participação de grupos de apoio à adoção. Aqui eu acho que o Rio de Janeiro é pioneiro nisso, que nós temos vários grupos de apoio à adoção, temos o Quintal da Casa de Ana, que vai fazer 10 anos agora. Nós temos o Ana Gonzaga 1, que fez 1 ano mês passado. Então, a gente tem, assim, vários níveis, todos com a mesma ideia, que é inverter esse paradigma tradicional, que é o de dar filhos para famílias que não os têm, e sim de dar família para as crianças que não têm. Entendeu? Então, o nosso principal objetivo é atender o melhor interesse da criança. Com certeza, né? Realmente a formação da família. Exatamente. E qual a média das crianças que são procuradas? São mais os recém-nascidos? Até que idade é que as famílias mais procuram para fazer a adoção? O perfil tradicional do brasileiro é menina branca recém-nascida, né? Eu acho que isso daqui é, digamos assim, não misturando as coisas, mas é o sonho de consumo daqueles que buscam a habilitação. Só que com esse trabalho que nós fazemos nos grupos de apoio à adoção e também nos encontros nacionais dos grupos de apoio à adoção, que a gente teve a 15ª edição agora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que foi assim um sucesso, a gente vai trabalhando a mudança desse perfil. Então, essa é a nossa missão, é incentivar a adoção múltipla de grupos de irmãos, a adoção tardia, crianças de 7, 8 anos, porque até 5 anos não é mais adoção tardia, por incrível que pareça. E a adoção interracial, de crianças negras, porque hoje não tem tanto preconceito não, mas antigamente era mais difícil. O brasileiro, né, tem a mistura de raça, um dos países mais miscigenados do mundo. Com certeza, eu não sou branca, você com certeza não é branca, então acho que ninguém é branco nesse país, a gente é um país colorido na realidade, né?
Então a gente tem conseguido alterar esse perfil e a gente tem um trabalho também bastante interessante de grupos de apoio com relação à adoção especial e à adoção positiva. Então a gente tem colocação de crianças portadoras de síndrome de Down com muita facilidade. A gente tem colocação de crianças com paralisia cerebral, aí não é tão fácil, não é, aliás, nada é fácil, não vou dizer. Se preparar, realmente tem que ter todo um acompanhamento, né? Tem todo um acompanhamento, a gente tem casos assim muito interessantes e também temos colocado, os grupos de apoio têm colocado crianças HIV.